Pessoal, meu nome é Inti, eu sou nutricionista e hoje eu tô aqui para dar continuidade à minha série de por que não fazer dieta. Se você não assistiu o primeiro vídeo da série, eu vou pedir para você parar com esse vídeo, voltar e assistir o primeiro vídeo, porque neste vídeo eu vou dar continuidade ao assunto que eu comecei lá no primeiro vídeo. Se você já assistiu o primeiro vídeo, você pode ter ficado com uma dúvida. Mas Inti, eu não entendi. Você falou lá que comer menos e passar a gastar mais não é a solução para nos manter magros. Mas a gente não engordou porque a gente passou a se exercitar menos e comer mais? Sim, muito provavelmente o aumento dos índices populacionais de ganho de peso de pessoas acima do peso ou obesas cresceu por conta da nossa mudança de rotina e hábitos. Então, realmente, nós pegamos aquele corpo poupador que foi selecionado naturalmente desde quando nós éramos Homo sapiens, para os que eram mais poupadores e que ficamos aqui hoje. Então, quem está aqui hoje são os Homo sapiens que foram os mais poupadores, que tiveram capacidade de estocar energia com mais eficiência. Então, a gente pegou esse corpo, que era um corpo poupador, e colocou esse corpo para ficar parado e consumir mais calorias. Como assim? Então, se a gente pensar, como é a nossa atividade de trabalho hoje? Nós gastamos muito menos energia no nosso trabalho hoje e nós também gastamos muito menos energia em locomoção. Nós usamos muito mais o carro, nós ficamos mais tempo no transporte público, a gente se movimenta muito pouco em casa. E por outro lado, a nossa alimentação ficou mais calórica. Por quê? No período pós-industrial, nós passamos a ter alimentos industrializados, o que é um benefício para nós como humanidade. Nós não teríamos muito provavelmente condições de alimentar todas as pessoas que nós temos hoje se nós não tivéssemos alimentos que passassem por processo industrial, e não teríamos como distribuir alimentos para as pessoas em todos os locais se nós não tivéssemos alimentos que pudessem ser conservados por mais tempo. Porém, todavia, no entanto, toda vez que nós colocamos conservantes e aditivos químicos para manter esses alimentos por mais tempo, para esse transporte e mesmo nos locais de venda, a gente vai precisar corrigir o sabor desses aditivos. Como assim, gente? Não entendi. Todo aditivo químico, ele tem um sabor residual amargo. E aí, para corrigir e disfarçar esse sabor residual, a indústria precisa colocar mais açúcar, mais sal, mais gordura, para fazer com que esse alimento industrializado fique mais palatável. Só que isso também faz com que esse alimento fique mais calórico do que um alimento que a gente faça em casa. Se você for olhar o Guia Alimentar da População Brasileira de 2014, fala pra gente que, em média, um alimento industrializado, na mesma proporção que um alimento, na mesma porção, na mesma quantidade em gramas que um alimento caseiro, tem em média 2 a 3 vezes mais calorias. Então, se eu comparar a lasanha que eu faço em casa, a lasanha que eu, ou minha avó, ou minha mãe faz em casa, com aquela lasanha que eu tiro do freezer e coloco no micro-ondas, essa lasanha, a mesma quantidade em gramas dessa lasanha congelada em relação à lasanha feita em casa, essa daqui tem 2 a 3 vezes mais calorias. Então, por conta dessa correção do sabor. Então, o que aconteceu foi que nós passamos realmente a ter cada vez menos atividade e consumir cada vez mais alimentos industrializados. Como eu falei já anteriormente, a gente precisa desses industrializados. Não dá pra gente falar que eu vou viver só de alimentos naturais. Isso ainda é um desafio para nós, né? Às vezes o industrializado é necessário. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa ponderar.
no que eu realmente preciso do industrializado e onde eu posso colocar mais alimentos naturais na minha casa, na minha rotina, na minha refeição. Então, o segredo é justamente esse, eu ponderar o quanto eu consigo adequar para eu ter esse recurso de um alimento mais prático e mais rápido e que dura mais tempo, que é o industrializado, e quando eu posso colocar os alimentos in natura. Mas por que o que fez a gente engordar é eu gastar menos energia e eu comer alimentos mais calóricos e eu fazer o contrário da operação não dá certo? Porque toda vez que eu vou tentar fazer o contrário e eu vou começar a me exercitar de forma exagerada e vou começar a fazer uma dieta restritiva e comer muito pouco, eu vou ativar no meu corpo aquela seleção natural que ele fez lá atrás. Então, toda vez que eu faço uma dieta muito restritiva e que eu exercito o meu corpo de forma exagerada, então muito mais do que ele está acostumado, eu saio do zero e eu vou para uma atividade extremamente intensa, ele entende isso como uma agressão. Ele entende isso como tô voltando para o tempo das cavernas, para um tempo de escassez e eu preciso tomar atitudes para que eu não morra. Então, por isso que não funciona fazer dieta restritiva ou fazer exercício em exagero, porque o meu corpo volta a se sentir agredido. E aí, aos poucos, eu vou contando para vocês como ele responde essa agressão. Então, nos próximos vídeos, eu vou falar fisiologicamente como é que o corpo responde a todas essas agressões. E aí, como é que a gente vai fazer para contrabalancear? Porque eu não posso... a gente já sabe, a ciência já provou que fazer dieta e se exercitar em exagero não funciona, mas quais são os meio-termos que a gente consegue para não fazer com que o meu corpo se sinta agredido e ele ligue o seu sistema de alerta para restrição, e o que eu faço para eu conseguir perder peso de forma gradativa e manter esse peso, para que também eu não continue sempre aumentando o peso, porque aí eu não posso fazer dieta, então eu vou continuar engordando. Aos poucos eu vou explicando para vocês como é o meio termo disso, tá bom? Eu espero que você tenha gostado das informações do vídeo de hoje. Se você achou que essas informações podem ser úteis para alguém, manda essa informação para essa pessoa. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e ativa as notificações para que você seja informado toda vez que eu publicar um novo vídeo da minha série, ok? Tchau, tchau, pessoal!